Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal GURPS na Veia, o seu canal de RPG de mesa. Pessoal, no vídeo anterior eu mostrei para vocês como que eu criei uma ficha de personagem para uma aventura que eu estou desenvolvendo, é essa que vocês estão vendo aí na tela, Jurassic Park GURPS Adventure. Vai ser uma aventura one shot a princípio, talvez ela vire two shot, ainda não sei. E aí eu desenvolvi alguns personagens prontos, para a gente não ter que gastar uma sessão só para fazer os personagens. Eu já criei alguns personagens prontos. Como eu disse no vídeo anterior, antes de criar os personagens, eu criei uma lista de vantagens e desvantagens sugeridas e ou proibidas, e criei uma lista de perícias sugeridas para essa aventura também. E aí eu fui criando os personagens com base nesta lista, beleza? No vídeo anterior eu mostrei o personagem biólogo. Na verdade eu fiz uma bióloga, mas a ficha serviria para um biólogo também. E neste vídeo de hoje eu vou mostrar a ficha de um dos personagens da aventura, que vai ser, olha aqui em cima, um estudante de medicina. Pode ser homem ou pode ser mulher, aí é o jogador que vai escolher. E aí vai dar um nome para esse estudante ou para essa estudante de medicina. Vai dar uma altura, eu pus 1,80, né? Mas se for mulher, ficou bem alta, né? Então o jogador pode modificar a altura e peso aqui à vontade. Vai ser um ser humano com as dimensões normais, então o modificador de tamanho vai ser 0. A idade eu pus 21, mas fica a critério do jogador também. A aparência vai ficar aqui a critério do jogador também. E eu tentei criar aqui um personagem de 100 pontos. Aquela bióloga, se eu não estiver enganado, foi feita com 87 pontos. Não tenho certeza, ok? Depois eu confirmo lá. Esse ou essa estudante de medicina, eu coloquei uma força relativamente boa. A pessoa é forte, né? Uma força acima da média. 2 pontos acima da média, o que me custam 20 pontos de personagem. Então lembrem-se, quando a gente preenche a força, automaticamente outros campos aqui da ficha serão preenchidos também. Se você não sabe criar um personagem em GURPS, eu vou deixar aqui no card uma playlist onde eu ensino passo a passo. É muito mais simples do que vocês podem imaginar, do que vocês ouvem falar por aí. Só que os pontos de vida, quando a gente coloca uma força aqui de 12, os pontos de vida deveriam ser 12. Mas eu quis colocar só 11. Eu diminuí os pontos de vida iniciais desse personagem. Sendo assim, eu ganho mais 2 pontos para eu gastar em outras coisas. Vantagens, perícias ou até em outros atributos mesmo. Além de forte, é um personagem habilidoso, uma boa coordenação, uma boa destreza. Só que cada nível acima da média em destreza custa mais caro do que na força, né? Se eu gastei 20 pontos de personagem na força, para destreza aqui eu gastei 40. E é inteligente, coloquei 12 também, gastei mais 40 pontos aqui. Quando a gente escolhe o valor da inteligência, automaticamente este valor é repetido aqui na percepção e na vontade. Mas eu diminuí a percepção em 1 ponto, então eu ganhei mais 5 pontos de personagem para usar em qualquer outra coisa. E eu diminuí a vontade em 2 pontos, então ganhei mais 10 pontos de personagem para usar em alguma outra coisa. Coloquei uma vitalidade, uma constituição, uma resistência física na média, né? Não gastei nada, mas não ganhei nada aqui também. Isso aqui repete aqui no pontos de fadiga, sem alteração aqui. Quando eu preencho a destreza mais a vitalidade, automaticamente minha velocidade e meu deslocamento básico são preenchidos. Aqui também, e a esquiva também. Pessoal, aqui não tem um erro, tá? Vocês vão ver que no módulo básico, quando a gente calcula a esquiva, com deslocamento de 5, a minha esquiva seria 8 e não 10. Só que vocês vão ver que eu escolhi algumas vantagens para este personagem que aumentam as suas defesas ativas. Por isso que está 10 aqui. Este estudante ou essa estudante fala português, a sua língua materna, fala bem o inglês, escreve mais ou menos bem, mas fala bem, então tive que gastar ponto de personagem para isso. E fala um pouquinho de espanhol também, gastei um pouquinho de pontos para isso. É uma aventura da década de 90, nível tecnológico 8. Aparência eu coloquei normal para esse personagem, não é bonito, elegante, maravilhoso, nem feio, etc. Aparência normal. Status e reputação eu pus na média 0 e 0.
Aparar e bloquear a gente calcula depois, se ele for usar uma arma, aparar com os braços, então tem um jeito de calcular que eu já expliquei lá nos vídeos sobre as perícias também. E as vantagens e qualidades? Uma das vantagens que eu pus para este personagem é ter esquiva ampliada, por isso que ele teve um bônus de mais 1 aqui na esquiva dele, de 8 foi para 9. É uma vantagem cara, gastei 15 pontos para essa vantagem. Pode até ser útil na aventura. Coloquei também difícil de subjugar. Ele tem um bônus de mais 1 na vitalidade quando ele for fazer os testes para não perder a consciência, para não desmaiar, por exemplo. Coloquei flexibilidade, que te dá um bônus de mais 3 em tudo que tem a ver com a flexibilidade do corpo, né? Por exemplo, na perícia de escalada ele vai ter bônus. Se ele tiver as mãos amarradas e quiser tentar escapar de uma corda, por exemplo, ele tem bônus. E coloquei reflexos em combate, que também dá um bônus de mais 1 nas defesas ativas. Por isso que a esquiva subiu para 10. Tem bônus, e tem vários outros bônus. Reflexos em combate é uma vantagem excelente. Não é o foco do vídeo explicar sobre cada vantagem, desvantagem e perícia, mas eu coloquei essa aí para ele. Coloquei só essas 4, para ele ou para ela, né? Desvantagens, eu coloquei consumo ampliado. É o contrário do que eu pus lá para bióloga, né? A bióloga tem consumo reduzido, esse aqui já tem consumo ampliado. Ele precisa de o dobro da alimentação necessária para um ser humano, digamos assim, normal, ele precisa do dobro. Coloquei gula, além do consumo ampliado, ainda é guloso ou gulosa. Coloquei impulsividade, é interessante para o roleplay, né? O cara age antes de pensar, antes de conversar, pode dar até alguma treta aí durante a aventura, né? Duro de ouvido, tem uma penalidade aqui na audição, digamos assim, uma surdez parcial. E pacifismo incapaz de matar, essa aqui eu tinha colocado lá para bióloga também. Algumas peculiaridades deste personagem: só dorme com a coberta, mesmo no calor. Tem medo de aracnídeos, não chega a ser uma fobia, tá? É só uma coisa para roleplay mesmo. E tem ressacas terríveis. Tem penalidades aí nos testes de alcoolismo, de ressaca no dia seguinte, etc. Perícias. Eu coloquei acrobacia para este personagem também. Eu havia colocado para biólogo. Só que num nível de habilidade médio, né? 10. Coloquei arma de fogo, rifle. No caso eu estou colocando arma de fogo para esses personagens, mas na verdade eu estou querendo dizer aquele rifle de atirar dardos tranquilizantes. Arremesso, aquela perícia mais geral de arremesso. Coloquei boxe, ele ou ela, né? São bons de briga no boxe. Cirurgia, estamos falando de um estudante de medicina. Condução de veículo automóvel é dirigir carro, automóvel. Condução de moto eu coloquei para esse personagem também. Diagnose, coloquei escalada. Reparem que eu não pus escalada para bióloga, mesmo porque eu coloquei a desvantagem de acrofobia, né, de medo de altura para ela. Furtividade, judô, além do boxe eu pus judô, então esse personagem é bom de briga mesmo, hein? Lábia, medicina, obviamente. Mímica, pantomima. Eu coloquei para alguns poucos personagens esta perícia, porque pode ser que em algum momento seja interessante conversar deste jeito. Natação, primeiros socorros. E ele sabe remo, tem habilidade com remo e vela, né? Aquelas embarcações menores sem motor. Então este é o personagem estudante de medicina. Se vocês quiserem que eu coloque os outros personagens, eu vou colocando aí também. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado por estarem acompanhando os vídeos do canal. Convide o seu amigo RPGista a se inscrever aqui nesse canal, por gentileza. E não esquece de deixar um comentário aí. O que você faria de diferente neste personagem? Um grande abraço, pessoal!